Amém. Queridos, eu quero nessa manhã, nós vamos ler bastante, tá? Quero ler com vocês um texto bem extenso, assim, que fala até dando sequência àquilo que nós temos vindo, mas eu coloquei como tema para essa manhã, 2025, servindo a Deus em tudo e cheios do Espírito. 2025, servindo a Deus em tudo e cheios do Espírito. Amém? Queridos, ainda não é o nosso tema do ano, tá? É o tema da palavra dessa manhã. O tema do nosso ano, a visão que nós vamos estar passando será em fevereiro, tá? Onde tudo retorna, dia fevereiro, a gente vai estar passando um tempo, o dia da visão, onde a gente vai passar o versículo e o tema que nós estaremos trabalhando no ano. Mas nessa manhã, estudando, e Deus tem colocado no meu coração essa palavra, de servindo a Deus em tudo e cheios do Espírito. Queridos, servir é o padrão. Jesus é o nosso modelo de servir, amém, gente? Ele veio não para ser servido, mas para servir, e ele disse, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E nosso papel é servir. Agora, o que é servir, queridos? Servir é trabalho, gente. Fala para o meu irmão, servir é trabalho. Servir dá trabalho, sim ou não, gente? Porque você dispõe de você mesmo, do seu conforto, para que você e servir não é você servir a você mesmo, é você servir pessoas, sim ou não? E Deus nos chamou para servir. Eu quero ler um texto com vocês, quem sabe muitos não falam sobre isso, vou falar um pouquinho sobre a parte ali que envolve antes de Jesus nascer, o seu nascimento, mas eu quero falar de um casal, que às vezes não é citado tanto assim, e o coração deles, e trazer na nossa memória algo para que nessa manhã precisamos entender, queridos, que quando nós estamos diante da presença do Senhor, e eu não conhecia esse cântico aqui também, né, que o Thiago cantou por último, dizendo que, Senhor, eu não me envergonho da Tua presença, e eu estou à espreita, eu estou vigiando, eu não sei, porque a Tua presença no meu corpo, quem sabe vai fazer algo tremendo. E queridos, a presença de Deus é que nos diferencia daqueles que estão no mundo, sim, queridos? E eu quero falar deste casal, e eu quero que sabe a tua Bíblia em Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, porque nós vamos falar de como que a gente é chamado, como a gente é escolhido para servir, queridos. O chamado ele é para todos, por isso que a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos têm o desejo de trabalhar, poucos se dispõem a trabalhar, poucos se dispõem a ser escolhido por Deus, porque o chamado de Deus é para todos. E aqui eu quero falar sobre uma família, porque eu poderia falar tantas coisas, que quando a gente estuda, é tão complicado a gente preparar. Eu estava preparando uma palavra, mas vem tantos leques, se eu for falar sobre isso aqui, não dá tempo no horário que nós temos aqui, de tantos assuntos que tem para a gente citar em cima disso, mas eu quero que o Espírito Santo me conduza nessa manhã a falar aquilo que Ele deseja falar nessa manhã ao nosso coração, amém, queridos? Lucas, eu quero ler com vocês, depois quero tocar em alguns assuntos, alguns aspectos, mas Lucas capítulo 1, eu quero ler a partir do verso 5, que diz assim: quando Herodes, ele era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. A sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Presta atenção nisso, queridos. A linhagem sacerdotal, havia um sacerdote chamado Zacarias, a sua esposa também, Isabel, ela fazia parte desse grupo, né? Pertencia a uma linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel, eles eram justos aos olhos de Deus, obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor, não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e ali queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande
aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo dele nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Ele será um homem com o espírito e o poder de Elias, e ele preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. E Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho, a minha mulher também é de idade avançada. Então o anjo respondeu: eu sou Gabriel, e eu estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no seu devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente ele saiu, não conseguia falar com eles. Então eles perceberam, por seus gestos e pelo seu silêncio, que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim dos seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Ele tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Então, no sexto mês de gestação de Isabel, Deus enviou então o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta, Isabel, ela ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então Maria disse: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Porque você creu. Queridos, a palavra veio hoje dizendo: nós cremos, eu creio no Senhor. Queridos, é um texto que todos nós conhecemos, mas quem sabe você nunca leu ou nunca se atentou a alguns detalhes. E eu quero nessa manhã falar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, querido. Quando nós sabemos quem nós somos, e quando nós estamos no lugar certo, com a motivação correta, nós somos chamados e nós somos capacitados por Deus para agir nele e para ele o servindo. Amém, gente? Então, quando nós sabemos quem nós somos e também sabemos quem nós não somos, e quando nós estamos no lugar certo, com a motivação correta, queridos, às vezes nós achamos que viver com Deus é 1000 maravilhas, porque você vai ter: não, eu entreguei minha vida para Jesus,
cessam as lutas, cessam todas as coisas. Não, queridos, pelo contrário, você vai enfrentar mais lutas, porque agora o mundo espiritual escancarou para você. Você começa a ter entendimento do mundo espiritual. Porque quem não entrega a sua vida para Jesus já está morto, queridos. Vai lutar com o quê? Morto luta. As pessoas que estão no mundo, que não conhecem Jesus, não têm luta, porque já estão mortos, já estão em derrota. Agora, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós andamos com Ele, aí nós passamos a ter vida. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, que nós já ministramos, olha, Nicodemos, importa é nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E quando nós nascemos de novo, a Bíblia fala que é um novo nascimento, nós somos bebês na fé. Precisamos crescer num novo estilo de vida, que é uma vida espiritual. Amém, gente? Tudo bem? Então, nós vemos que realmente nós vamos entender quem nós somos. Quando eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Quem pode dizer que você é nova criatura em Jesus? Todas as coisas se fazem novas, mas a batalha, a luta, é aí que começa, queridos. É aí que começa, porque você, aquilo que você dizia sim a tudo, você tem que parar de dizer sim. Porque tem coisa que falou, não convém no reino de Deus. Isso não convém eu viver para Deus. Essas atitudes não convêm no reino. Eu preciso parar de dizer sim a tudo, porque essas coisas morreram, e eu passo a viver aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Amém, gente? Agora, presta atenção aqui, a gente vê este casal, eu quero falar um pouquinho desse casal, Zacarias e Isabel. No verso 5 falou que havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo de sacerdotes, e a sua esposa Isabel estava também, e elas pertenciam a uma linhagem sacerdotal. Quem eram os sacerdotes? Aqueles sacerdotes, aqueles que ministravam no templo, pessoas que eram representantes do povo. Tanto que a Bíblia fala que quando Zacarias estava ministrando lá, o povo estava do lado de fora fazendo o quê? Orando. O povo estava orando e clamando ao Senhor. Existia o sumo sacerdote, que era Arão, na qual a palavra de Deus diz que Isabel fazia parte da linhagem sacerdotal de Arão. Arão era o sumo sacerdote, aquele que entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar, e ali ele estava diante da arca, que representava a presença de Deus, e ele ali, o pecado do povo era perdoado uma vez que ele estava ali, realmente diante da presença do Senhor. Sacerdotes era aquele que ministravam, queridos. E nós vemos que Zacarias e Isabel faziam parte dessa linhagem, aqueles que estavam ali e trabalhavam muito. Fala de trabalho, talvez você não se atente, queridos. Eu vou citar mais um pouquinho ali, mas a Bíblia fala que eles tinham o quê? Eles tinham o seu trabalho, eles eram chamados, eles tinham escala. Quantos aqui trabalham de voluntariado aqui na igreja? Queridos, o sacerdote tinha sua escala de ministração. O sacerdote sabia o turno. Eram turnos que eram separados e cada um ministrava no turno. Agora eu quero dizer algo para vocês, querido. Tá, pastor, era para um sacerdote. Sacerdote, queridos, naquele tempo eram separados os sacerdotes, pessoas específicas. Agora, vamos trazer para o nosso dia. O que a palavra de Deus diz? Quem são os sacerdotes desses dias? Quem são os sacerdotes que estão aqui agora? Queridos, mais uma vez para te lembrar, sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus e representa Deus no meio do povo. Quem foi chamado para representar Deus diante do povo, diante das circunstâncias, diante da família, diante da sociedade? Quem tem esse chamado, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz, quero ler rapidamente, Apocalipse capítulo 1, 6, vou ler bem rapidinho, anota aí, Apocalipse 1, 6 diz assim: Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está dizendo? Olha, vocês, porém, nós somos povo escolhido. Quem é o povo escolhido de Deus? Nós somos. Quem vocês são? Reino, não é apenas sacerdote, mas existe o reino de Deus. Existem sacerdotes, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Aponta para o teu irmão, querido, se você está nisso, se você entregou a tua vida para Jesus, se você faz parte do reino de Deus, você é um sacerdote. Olha para um homem e fala, você é um sacerdote.
Olha para uma mulher e fala: você é uma sacerdotisa do Senhor. A palavra de Deus disse. Agora Pedro fala: para que isso? Você é uma nação santa, propriedade. Assim vocês podem o quê? Mostrar para as pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um reino de sacerdotes, amém, queridos? Agora, o sacerdote, ele o que faz? É aquele que vai até a presença, tem acesso a presença. Quem tem acesso à presença de Deus? Nós temos acesso livremente. O véu foi rasgado, já não há mais divisão alguma. Nós podemos entrar livremente, acesso à presença de Deus. O sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus, e da sua presença ministra àqueles que estão fora, e ao corpo de Cristo inteiro. Amém, queridos? Então quero partir com vocês aqui. Então não adianta falar: mas Zacarias era sacerdote. Não, nós somos, queridos. Aqui está falando de um casal comum. Aqui está falando de um casal, realmente, mas a diferença que se tem, queridos, o servir, fomos todos chamados a servir, e quando nós servimos, não há lugar melhor para se estar do que é servindo ao Senhor. Posso ouvir amém, queridos? Não tem lugar melhor do que servir, porque Jesus veio e falou: olha, eu estou te dando um exemplo. Quando ele falou com os discípulos: vocês querem, vão e façam mesmo. Queridos, servir dá trabalho, mas servir é uma satisfação tremenda, e faz parte de um sacerdócio santo na casa do Senhor. Servir a nossa casa, servir a igreja, servir a nossa cidade, servir aonde nós estamos. Nós somos escolhidos por Deus, chamados para isso, queridos. Deus chama, e você vai acompanhar na palavra, queridos. Deus chama e Ele fala individualmente, Ele fala poderosamente para aqueles que estão trabalhando. Você nunca vai ver Deus falar com quem é folgado. Deus vai falar com quem está trabalhando. Um chamado mais específico, uma escolha específica, Deus sempre vai trazer para quem está trabalhando. Por quê, queridos? Porque o amor de Deus em nós nos leva a servir. E quando nós servimos, nós abrimos acesso realmente a Deus ministrar o nosso coração. Porque, queridos, quem não serve para Deus. O nosso coração tem que estar disposto a servir. E aqui nós vemos algumas características neste homem e nesta mulher, queridos. Então, precisa ficar forte no nosso coração. Deus chama quem está trabalhando, queridos. E que em suas vidas está a palavra de Deus. Trabalhando, mas que na nossa vida tem a palavra de Deus que nos motiva. É o amor que nos leva a servir. O amor de Deus em nós nos leva a servir as pessoas, servir a casa de Deus, servir onde nós estamos. Versículo 6. Zacarias e Isabel, eles eram, presta atenção, querido, nas qualidades que você sempre vai ver na palavra de Deus, chamando quando Deus fala de um homem, de uma mulher, de pessoas que Ele quer usar e está usando. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus, e eles obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e os estatutos do Senhor. Quais são as qualidades, queridos? Em primeiro lugar que nós vemos aqui, Isabel e Zacarias e Isabel, eles eram justos aos olhos de Deus. Tem muitas pessoas que querem ser justo, dar um jeitinho diante das pessoas, querido, mas o mais importante é aos olhos de Deus como que está. Como que está a nossa vida diante de Deus? Eles eram justos aos olhos de Deus. E aqui há um detalhe que a palavra de Deus traz. Eles obedeciam, não só obedeciam, queridos, obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e os estatutos. O que são mandamentos? São leis. O que são estatutos? Regras. No reino de Deus tem regras. Se eu quero ser abençoado, tem que ter obediência, e obediência total a Ele. Sim ou não, gente? Eu tenho que obedecer a Deus, e os seus mandamentos, os seus estatutos. Estatutos é o que rege. Sabe, nós como igreja, na parte jurídica, toda igreja, todo segmento, toda empresa tem um estatuto. O estatuto é onde aquilo que vai estar escrito, o que rege, e você tem que ser totalmente levado. Aquilo que está no estatuto é o que precisa fazer. O estatuto é o que garante. A pessoa, mas tem ata. A ata, ela pode escrever uma coisa, mas é o estatuto de uma, que vai mobilizar. Aquilo que está no estatuto é aquilo que tem que ser seguido à risca. E a palavra de Deus fala que este casal, eles viviam justos diante de Deus, obedeciam cuidadosamente os mandamentos e estatutos. Quem a vive, queridos, quem vive a lei de Deus,
E quem vive os seus estatutos serão escolhidos por Ele. Muitos são chamados, e o chamado fala, olha, Deus está chamando diante da sua casa, diante das famílias. Deus está chamando todos. Mas poucos são os escolhidos, porque poucos obedecem ao mandamento e obedecem aos estatutos. E nós somos chamados, queridos, a viver rigorosamente como esse casal fazia, obedeciam cuidadosamente. Agora, presta atenção, queridos, que é uma prova viva este casal, porque situações acontecem e situações acontecerão. A Bíblia não esconde nada, mas fala o quê? Era um casal que vivia na presença de Deus, tinha turnos que eles faziam, e tinha escalas, e saiu uma escala, e ele estava na escala comprometido, e quando ele entrava na escala, ele trabalhava, ele tinha suas funções. Era uma escala que tinha de servir a Deus naquele momento, e eles serviam naquele lugar, mas a Bíblia é muito clara de dizer, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e a esterilidade naquela época, era um ato de vergonha, as pessoas falavam o tempo todo, eles humilhavam as pessoas, porque elas não tinham filhos. Agora, eles falam uma coisa, queridos, não foi motivo nenhum dele deixar de furar a escala, porque tinha um problema. Eles serviam na casa de Deus, eles serviam a Deus, estavam no seu turno, funcionando como um sacerdote, aquele que está na presença de Deus, e toca ao povo, e toca a sua casa, e ministra a sua casa. Nós fomos chamados de um reino de sacerdotes, e este casal passava por um momento difícil, querido, mas não impediu eles de continuar servindo, não impediu eles de continuar fazendo as coisas que eram necessárias. E a Bíblia diz que certo dia, quando Zacarias estava servindo no seu turno, segundo um sorteio que foi feito na escala dele, enquanto ele servia, enquanto Zacarias estava servindo, o verso 11 diz, então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Eu não sei qual que é a frase que tem, mas nessa música que nós cantamos diz que vai acontecer o de repente Deus, não sei quem tem a letra aí, Pedro, passa para mim por favor esse último cântico. Na santa expectativa de uma visitação, será hoje esse dia ou será amanhã? Está falando da volta de Jesus? Sim. Queridos, mas Jesus ele quer se manifestar dia após dia aos seus. O milagre pode chegar a qualquer momento. Não importa o que nós estamos passando, não importa o que você esteja passando, querido. Havia situações com este casal. Era uma vergonha no sentido de um casal, principalmente da mulher, não ter filhos. E ela era estéril, não poderia ter filhos. Mas não impediu de continuar servindo. Então, certo dia, diga assim comigo, certo dia. O certo é dele, queridos. O certo dia é ele que faz. Sabe, por isso que, queridos, quero falar, entenda, meu coração, mas você não fura escala, queridos. Porque quem sabe no dia que você está na escala servindo, é o dia que é o certo dia do Senhor. Eu não estou falando escala, não, eu sei que tem cada momento, mas você entende que isso, querido, que quando eu estou para servir ao Senhor, porque não é uma escala na igreja, queridos, não é num serviço aqui apenas, nós temos uma escala de estar servindo da presença de Deus no trabalho. Então posso dizer, não chegue atrasado no seu trabalho, não mate o seu trabalho, trabalhe o tempo todo. Se você é contratado para trabalhar 8 horas, não trabalhe 5 horas, mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor, porque nós somos representantes, sacerdote, aquele que está na presença de Deus, para servir o povo, para servir a empresa, para servir a nossa cidade, para ser um com o Senhor. E nós temos ter isso no nosso coração, queridos, e cada vez mais a gente voltar para o altar de Deus, fala, Senhor, se eu não estou cumprindo isso, queima, Senhor, eu quero a minha vida no teu altar, me ajuda a servir melhor, a ser Jesus, a ser uma bênção, em que 2025, queridos, nós sejamos desde esse início agora, homens e mulheres que servem ao Senhor em tudo, que desgastam o nosso físico, porque o apóstolo Paulo falou, mesmo que o nosso exterior seja desgastado, o nosso interior está fortalecido, amém, queridos? Tem muita gente que sai de férias, querido, quando é que você sai de férias, você cansa mais nas férias do que no dia de trabalho? Só de pensar em alguns irmãos que falaram, pastor, saí de viagem, fiquei 20 horas no trânsito, na estrada, negócio. Gente, misericórdia, já cansa e já perdeu praticamente um dia, né?
pensando que depois você vai voltar, já perde 2 dias, a pessoa tirou 3, 4 dias. Então mais cansa, porque o físico cansa. Agora, nada melhor para um físico de uma noite bem dormida, não é verdade, querido? Renova. Agora, se o espírito não está bem, querido, se a alma não está bem, nós vamos estar bem no espírito, o nosso interior precisa estar com essa expectativa, mais e mais. Senhor, eu creio em Ti, eu quero coisas tremendas do Senhor, amém, gente? Precisamos estar fervorosos no Senhor. E este casal estava assim, queridos, mas de repente, certo dia, quando Zacarias estava servindo no seu turno, no sorteio, na sua escala, enquanto ele servia, verso 11, então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Queridos, quem está trabalhando em negócio, você fica assustado e abalado? Tem coisas que nos abalam, amém? Ele viu um anjo, talvez está lá servindo. Talvez você nem tenha grandes expectativas, mas, queridos, o Senhor tem expectativas. Ele pode acontecer de repente na nossa vida, quando nós não esperamos. Por isso que ele está assustado. Está lá servindo, como sempre fazia, mas o coração servindo. E de repente o anjo apareceu. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Quantos têm medo? Quantos parece que eles veem aquele sentimento? Você terá grande satisfação e grande alegria. E muitos se alegrarão com o nascimento do... Perdão, eu pulei ali, né? O anjo pode dizer: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Queridos, nós temos falado bastante nesse tempo, que as coisas podem estar difíceis, pode estar bem, tudo bem, mas é a oração do secreto que Deus ouve. Um homem e uma mulher que estavam servindo, justos aos olhos de Deus, obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos, serviam na casa de Deus, tinha o seu turno, tinha a sua escala, era fiel naquele lugar. O de repente de Deus veio, e a palavra do anjo diz: Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Quantos têm orado nesses dias por algo na sua vida? Quantos já têm orado faz tempo, queridos? Queridos, não pare de orar. Algo que Deus tem falado conosco é: Senhor, não pare de orar, não pare de buscar a palavra de Deus, porque o de repente de Deus pode chegar. Há uma expectativa que nós precisamos orar. E enquanto oramos, nós servimos. Enquanto nós estamos, o Senhor vai falar conosco. A sua oração foi ouvida. Então, provavelmente a oração dele era sobre, pensa na humilhação diária que tinham, mesmo ministrando, mas sem filhos, uma esterilidade na sua casa. E o anjo foi bem pontual no que ele disse: olha, a sua oração foi ouvida, e Isabel, a sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Queridos, tem muitos que se alegram, e tem muitos que falam mal, porque a humilhação eles passavam, mas agora muitas pessoas se alegrarão, depois talvez as mesmas pessoas que humilhavam. Mas diante do milagre de Deus, querido, as pessoas se dobram diante da presença do Senhor. O Senhor é honrado, o Senhor é louvado, amém? Mas o anjo já declarou: muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Queridos, os nossos filhos, eles precisam ser gerados e criados para ser grande aos olhos de Deus. Não é grande aos olhos de um professor, aos olhos de uma empresa, não, isso é uma consequência. Mas eles precisam ser criados para ser grande aos olhos de Deus. O Senhor precisa olhar para os nossos filhos, para a nossa vida e falar: eu tenho escolhido, ele é precioso para mim. E nós vamos saber que grandiosidade é no Senhor, queridos. Ele é quem honra, a honra é dele, e ele que honra. Aquele que se humilha serão exaltados, mas aqueles que se exaltam perante a presença de Deus serão humilhados. Muitos se alegrarão, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Você já prestou atenção nessa palavra, queridos? O nascimento, alguém precisa nascer, né? Ser batizado, e aqui é uma profecia sobre este menino, diante de um milagre, de um homem e de uma mulher que orava, que era justo diante de Deus. Fala: antes mesmo dele nascer, no seu ventre, no ventre da tua mulher, ele já será cheio do Espírito Santo. Por isso que nós vamos orar, queridos. Mulheres grávidas, mulheres que vão engravidar. Os homens já precisam, né? Os pais,
colocar as mãos sobre ele e falar: Senhor, ele já é ungido, já é ungida do Senhor, nós apresentamos ao Senhor para que seja um homem ou mulher de Deus. E aqui o anjo já declarou: olha, pois ele será grande, nunca tomará vinho e nunca terá bebida forte. Queridos, uma parte de consagração ao Senhor. Não vamos entrar ao mérito aqui de bebida, querido, mas se já falou isso, imagina que homem seria esse, que não tem perda de tempo com bebidas, com nada de forte. Já falou: olha, vai ser separado mesmo, porque isso vai atrapalha. Mas ele falou: ele será separado desde o ventre. Nunca ele tomará vinho, nunca outra bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo até mesmo antes de nascer. Queridos, quando nós estamos, presta atenção, quando nós estamos servindo a Deus no propósito, a nossa oração é ouvida. E aqui algumas palavrinhas que foram feitas, olha, tem um nome o propósito. Deus quer usar nossas vidas e tem um nome. Qual é o propósito? A sua oração foi ouvida. A tua mulher terá um filho. Querido, mas o filho não é. Presta atenção nas duas situações que nós temos, tanto de Zacarias e Isabel, como de José e Maria. Não foram eles que escolheram o nome, porque o propósito é de Deus, quando nós estamos alinhados à vontade dEle. Deus falou: olha, você vai dar o nome de João, e ele será grande aos olhos de Deus. O nome João significa agraciado por Deus. Deus é cheio de graça, agraciado por Deus. Olha, presente de Deus, agraciado de Deus, cheio da graça de Deus. Uma promessa, queridos, que Deus falou: cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Agora nós vemos que aqui tem, na vida do pai e da mãe, responsabilidades no propósito. Por quê? Porque o Espírito Santo, o anjo até já falou: olha, ele vai ser separado. Então, queridos, até a sua adolescência, quando não tem, quem deve cuidar dos filhos? São seus pais. Você acha que os pais tinham que cuidar para que não entrasse vinho nem bebida forte nele? Era João que ia ter que tomar o cuidado até certa idade ou não? Eram os seus pais. Por quê? Há uma determinação. Deus ordena sempre que nós obedeçamos aos seus mandamentos e dos seus estatutos. Os olhos do Senhor estão sobre esse menino. E vocês precisam entender quem ele é. Está sendo gerado. Amém, queridos? Algo que Deus coloca nas nossas mãos, queridos, e nós vamos ter essa responsabilidade com o propósito. Agora, Deus traz a promessa, e como Zacarias, querido, nós também muitas vezes temos dúvidas, como falei, temos medos que virão, e o medo e dúvida, muitas vezes eles vêm para tentar paralisar, e nos tirar do propósito e do foco. E o anjo já falou, como muitas palavras de Deus também veio: olha, não temas, seja forte e corajoso, eu sou contigo. O anjo, Gabriel veio aqui já falando, né? Olha, não tenha medo, eu vou fazer, olha, Deus vai fazer, esse menino será grande aos olhos de Deus. Há uma palavra, há um propósito que o Senhor estabeleceu sobre ele, queridos. Verso 18, Zacarias disse ao anjo: como eu posso ter certeza de que isso acontecerá? Sabe, talvez não é pergunta tua, querido, você tem orado, você tem vindo: ai, como eu tenho certeza que isso vai acontecer na minha vida? Como que eu tenho certeza? Zacarias tinha isso mesmo: olha, eu já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Queridos, mais uma prova do milagre de Deus e mais uma prova de que eu devo esperar no Senhor, não importa a tua idade. Deus não escolheu um menino ou alguém que estava entrando de sacerdote novo lá. Deus escolheu alguém que tinha as características que ele deseja usar, justos a ele, que obedeciam a palavra firmemente, minuciosamente, que eram fiéis a ele. Deus vem com de repente para todos, querido, não importa o tempo que você está aguardando. Este casal fazia tempo: olha, minha esposa já é velha, eu sou velho, como que vai acontecer? Não era a mesma situação de Abraão, queridos? Tanto que o nome do menino foi Riso, porque ela riu, tanto da alegria como daquilo que foi feito. Mas o Senhor espera de homens e mulheres que se colocam na brecha, que se sabem o que estão fazendo. O anjo respondeu para ele, verso 19: eu sou Gabriel, e eu estou, queridos, aqui eu achei tão fantástico, né? Gabriel estava onde? Ele já fez questão: eu sou Gabriel, aquele que traz a mensagem, que traz a palavra de Deus. Eu estou sempre na presença de Deus. Os anjos o adoram o tempo todo. Eu estou na presença dele. Eu estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Queridos, é no devido tempo de Deus
que as coisas acontecerão. Não são no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. É Ele que tem o controle, amém, queridos? Verso 23, ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, a sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor é bom para mim, na minha velhice, exclamou ela. Ele tirou de mim, o que, queridos? A humilhação pública de não ter filhos. Se ela declarou isso, é porque ela era humilhada ou não, gente? Ele tirou de mim uma humilhação que eu tinha publicamente, eu não podia sair nas ruas, que eu era humilhada, e Ele tirou de mim. Como é bom Deus, você pode dizer como Deus é bom, querido, o tempo todo Ele é bom, Ele olha para nós, Ele cuida de nós, Ele tem o controle. Agora Ele precisa achar em nosso coração homens e mulheres que servem apesar das circunstâncias, apesar dos momentos que nós passamos. Coisas vão vir para trazer medo, para nos parar, queridos, paralisar. E nós precisamos, é pela fé que nós vivemos, queridos, não é porque nós vemos, mas é pela fé, precisamos avançar e caminhar. Por isso que a igreja é fundamental, é importante. Enquanto Zacarias estava lá dentro do templo da presença de Deus, a igreja fora estava orando. A oração não pode parar, você não pode parar de orar, queridos. E eu te falo uma coisa, você precisa orar por nós, pastores, orar pela liderança desta casa, orar, clamar ao Senhor. Eu sei que o Espírito Santo vai te lembrar, quando lembrar de nós, não é para você falar mal de nós, não, é para você orar. Eu lembrei do pastor hoje, sabe o que tem que fazer? O Espírito Santo te lembrou. O anjo passou lá e te lembrou, porque você precisa orar, Senhor, eu quero abençoar onde eles estão agora. Abençoa para a vida dele. Nós, como essa casa, porque o Senhor, querido, nos faz lembrar de vocês. Nós estamos caminhando, de repente o Espírito lembra de uma família, de vocês. O que nós fazemos naquela hora, Senhor? Eu não sei onde eles estão, mas eu sei que o Senhor me despertou, eu quero abençoá-los nessa hora. Onde eles estão, guarda, protege. E você sabe que muitas vezes você foi livre de qualquer acidente, situações, porque o Espírito Santo lembrou alguém de você e alguém orou. Porque o Senhor nos lembra de pessoas para que a gente possa orar, para que a gente possa interceder, clamar. Agora tem gente que lembra de alguém e começa a falar mal. Se você fala mal, queridos, ao invés de você orar e trazer bênção, você está trazendo maldição. E ai daquele que a boca, e a palavra de Deus nos adverte, meu irmão, da tua boca está saindo água doce, mas não convém. Uma boca de um santo, de um profeta, de um sacerdote de Deus é para trazer vida, liberar vida, amém, gente? Precisamos liberar com a nossa boca vida, liberar a presença de Deus nesta hora. Então, Isabel, como falou, ele tirou a humilhação. Mas no tempo de Deus, querido, Deus faz. Ela ficou 5 meses, a Bíblia fala, em casa, não saiu de casa. Verso 26, no 6º mês da gestação de Isabel, então Deus enviou o anjo Gabriel até Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Por que chamou Maria, gente? Por que Deus chamou, foi lá para Maria? Porque era uma mulher que falou, olha, a graça do Senhor está sobre você. Você acha que a Maria era fiel ao Senhor? Você acha que José não era fiel ao Senhor? Um homem que servia, e principalmente o que ele faz depois demonstra de um caráter, de santidade, de alguém diante de Deus. Quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele falou, olha, eu não sou o pai, não tive nada com ela, estou aguardando para o dia do casamento, para ser prometido. E ele falou, olha, mas para não envolver ela em escândalo, em nada, eu vou deixar secretamente. Mas o anjo apareceu para ele, onde você vai, homem? Quem concebeu nela foi o Espírito Santo, porque Deus quer usar vocês, porque o coração de vocês agrada ao Pai. Queridos, o teu coração tem agradado ao Senhor? A tua vida está justa diante do Senhor, na palavra? Queridos, nós todos falhamos, nós temos falhas, temos momentos maus, momentos de situações, momentos que nós talvez falamos, vou abandonar tudo, vou deixar tudo. Quem já fez isso? Vou abandonar tudo, sair de tudo. Só 5, 6, o restante está firme. Quem nunca falou isso? Quem nunca pecou? Tem momentos que passam sobre nós, queridos. Mas nós precisamos saber quem nós somos, em quem nós temos crido. E o que o Senhor está falando conosco para avançarmos nele. Amém, gente? Então, o mensageiro de Deus novamente aparece.
Agora ele apareceu para Maria. Alegre-se, o Senhor está com você. A palavra de Deus para nós, olha, alegre-se, o Senhor está com você, querido. Não importa até a situação, o Senhor está com você. Ele quer fazer grandes coisas. Amém? Aleluia. Verso 29. Você acha que essa palavrinha teria que estar em Maria? Na minha versão diz assim, olha, confusa. O anjo apareceu e ela confusa. Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. E ele disse, não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Mais uma vez acontece, querido, com quem a palavra vem uma palavra, e ela ficou confusa, com medo. Queridos, situações que vêm são faladas, mas o que está acontecendo? Uma coisa meio incerta, tenho medo, tenho algumas inseguranças. Mas sempre ele fala, olha, não temas, o Senhor está contigo. O Senhor está com você. O favor do Senhor está sobre você. Amém, gente? O favor do Senhor está sobre nós. Verso 34, né? Ele diz, perdão, deixa eu só completar aqui. Mais uma vez, de João tem o nome e o propósito. João, a graça do Senhor vem, né? Agraciado, qual que é o propósito? Ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele virá como preparar. Ele vai ter, queridos, é tanto uma parte que quando João teve o momento para tomar a sua decisão, ele não se perdeu. Onde que João decidiu morar, gente? Ele decidiu morar no deserto, no lugar onde ele ficaria sua intimidade com Deus. Ele passou o tempo todo até o dia da preparação. Para as pessoas era um estranho, para a pessoa era alguém, a sua vestimenta, peles de camelos, comia gafanhoto e mel, era estranho, mas as palavras, eu falo que as palavras dele quando veio, eram certeiras aos corações, porque quanto mais intimidade com Deus, quanto mais liberado na presença de Deus, mais nós vamos acertar o alvo, queridos, mais as palavras serão certeiras, mais aquilo vai confrontar o pecado, e é isso que nós somos, sacerdotes, que vão receber da presença de Deus e confrontar o pecado na vida das pessoas, trazer uma verdade, trazer uma direção, aonde nós estivermos somos luz e sal, que vai dar sabor e vai dar uma direção de luz, que vai dissipar as trevas, amém, gente? Esse é o chamado para nós, e olha, então o chamado depois de Maria tem o nome e tem o propósito, Jesus. A Bíblia fala que o anjo falou, olha, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, e Jesus significa o que, queridos? Deus é salvação, Deus é salvação, Jesus, Salvador, aquele que vem para salvar, e o seu reino, ele jamais terá fim. Verso 34, então Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. Então o anjo respondeu, e ele responde para nós, não é por você, não é você, mas o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra, portanto, o bebê que vai nascer, ele será santo, será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta Isabel ficou grávida, já numa idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Queridos, Deus, e hoje precisou trazer para Maria, que estava iniciando, era uma jovem, mas Deus precisou falar, olha, Deus é o Deus do impossível. O que vai ser de você não é na sua juventude, não é porque você não vai ter relação com homem nenhum, mas o Espírito Santo vai te envolver no interior, mas quer dizer para você, a tua parenta, ela está grávida, já em idade avançada, sabe por quê? Porque para Deus não tem impossível. Deus faz, querido, para aqueles que estão disponíveis para Ele, vivendo a sua vida justa, vivendo a sua vida com aplicação na palavra, vivendo as regras que Deus estabeleceu. Deus faz com que nós possamos obedecer sua palavra à risca, e viver os mandamentos do Senhor. A Bíblia fala que não são penosos, mas é uma obediência, porque servir a Deus diz respeito a trabalho, e dá trabalho você viver para Deus, querido. Você tem que realmente depositar a sua vida, você tem que dizer não para os seus eus.
O seu eu precisa ser julgado, para que a graça e o favor de Deus, e aqui Maria, mas como acontecerá? Eu sou virgem. Falou, Maria, você não tem que fazer nada. O Espírito de Deus, o Espírito Santo vai te envolver, o poder do Altíssimo vai envolver a tua vida. Como será isso? O Espírito Santo virá, o poder de Deus vai vir, nada é impossível para Deus. Verso 39, alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. E presta atenção no que aconteceu. João, que a Bíblia falou? Que o anjo falou? Olha, ele já no ventre, que ele seria? Cheio do Espírito Santo. Quando Maria saudou, e ela já estava ali grávida. Quando ela saudou, o bebê no ventre, cheio do Espírito Santo, agitou dentro dela. Mas o que aconteceu com a mãe Isabel? Isabel, naquele momento, ficou cheia do Espírito Santo. Queridos, o que Deus faz é tremendo. Ela ficou cheia do Espírito Santo. O bebê agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E pelo Espírito, presta atenção, não foi por Isabel, mas pelo Espírito que impele o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, ela disse, verso 45, pelo Espírito Santo ela olhou para Maria e disse, você é abençoada, porque você creu que o Senhor disse que faria. Pelo Espírito, queridos, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que faz. Queridos, hoje Deus fala comigo e com você, que para 2025, que nós estamos entrando, uma pergunta que faz para mim e para você, você está me servindo? Você está servindo na minha presença? Você é um sacerdote no meio do povo? Sabe, quem é sacerdote, quem está servindo, presta atenção, você está sendo observado pelas pessoas. Você está sendo observado. Zacarias e Isabel estavam sendo observados. Ela, quando saía nas ruas, ela era humilhada, porque sabiam do que tinha na vida. Mas uma coisa eles sabiam, mesmo com problemas, situações assim, eles não furavam escala. Eles estavam servindo na presença do Senhor, justos, obedeciam minuciosamente, cuidadosamente as leis e os estatutos do Senhor. Viviam neste lugar. E aquele que vem em secreto, eu ouço, a tua oração foi ouvida. E no tempo certo, no tempo de Deus, vai vir à luz aquilo que vai ser. E vai ser uma bênção. Amém, queridos? Você é um sacerdote, uma sacerdotisa no mundo, no meio do povo de Deus. Qual é o teu turno? Qual é a tua escala? Onde você está servindo? Qual é o seu propósito no servir? Lembre-se, queridos, enquanto nós servimos, mesmo passando por aparente esterilidade, de repente nós seremos visitados. De repente seremos visitados. E na visitação de Deus, querido, pode vir sentimentos de medo, assustados, mas neste lugar a palavra vem para nós: não temas, eu sou contigo, eu estou com você. Se nós observarmos cuidadosamente os mandamentos e estatutos, Deus está conosco. E a essência para nós, para encerrarmos este momento, querido, como tema dessa palavra, realmente vivendo, servindo a Deus em tudo, e cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. As palavras que nós lemos nesse texto, querido, só quero citar aonde foi falado ali. O anjo falando para Zacarias, olha, ele será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Para Maria, o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. O bebê de Isabel se agitava dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Eu falei que é muito assunto, queridos, muita coisa de essência que nós temos, tão tremendo. Eu quero só fechar com isso, porque ali em nenhum momento você vê da parte do Espírito Santo, até este momento, na vida de Zacarias. Mas olha o versículo 67.
Depois que Zacarias saiu do seu turno, depois que nasceu, ele ficou mudo, até no dia que as pessoas, olha como, presta atenção, queridos, tem pessoas que caminham conosco, que quer muitas vezes tirar o foco e a direção do propósito. Tomem cuidado. Quando foi para colocar o nome de João, o que as pessoas queriam falar? Qual vai ser o nome? Vocês vão colocar o nome de Zacarias, né? É Zacarias. Isabel falou, não, será João. Não, mas vocês não têm esse nome na família, porque era normal, natural ser colocado da família. E chegaram para Zacarias. E daí, Zacarias, você que é o sacerdote, homem do lar, o que vai ser? Ele não podia falar, ele falou, traz uma tabuinha. Pediram, né? Ele pediu uma tabuinha lá, não falou, porque ele não falava. E ele escreveu, o seu nome será João. Porque quem determina as coisas, precisamos ser obedientes à risca ao Senhor. Ele poderia mudar o nome, queridos. Como nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós temos a decisão de falar, olha, o que o Senhor falou, eu vou manter firme naquilo que Ele falou. Que o propósito é dEle. O propósito é dEle, queridos. O propósito é Ele. Se nós darmos o nosso jeitinho, nós vamos perder o propósito e a bênção sobre nós. E no versículo 67, a Bíblia diz que então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e ele profetizou. Querido, olha as palavras de Zacarias. Verso 68. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois Ele visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como Ele havia prometido há muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora nós seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança. O juramento solene que Ele fez com o nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois você preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio de perdão de pecados. Graça à terra, misericórdia de nosso Deus. A luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho de paz. Então João cresceu e se fortaleceu em espírito, e ele viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Queridos, homem e mulher que serve ao Senhor, obedece a seus mandamentos, está diante dele e é cheio do Espírito Santo, é o que vai fazer diferença nessa geração, é o que vai fazer diferença nesse ano, queridos, de buscar isso. Um homem que profetizou, filhinho, ele falando para João, você foi escolhido, olha filhinho, você será chamado profeta do Altíssimo, porque você preparará o caminho para o Senhor. É uma voz do que clama do deserto, prepare o caminho. E a palavra de Deus fala que dos nascidos de mulher, não houve homem maior do que João Batista. Mas nós que estamos no reino de sacerdotes, a Bíblia fala, já aquele que nasceu no meu reino e vive para mim, se tornou maior do que João Batista. Algo falado para nós profeticamente, queridos. Para encerrar, 2025, servindo a Deus em tudo e cheios do Espírito. Eu preciso desejar isso, queridos. Eu preciso permitir ser usado por Deus. No verso 38 ali, queridos, a palavra veio para Maria, mas Maria precisou dizer, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Então o anjo a deixou. Obedecer às leis, obedecer às regras que Deus estabeleceu, e o Espírito Santo atuando em nós, isso será necessário, queridos, ser guiados pelo Espírito. E o último texto, Gálatas 5:25, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas
da nossa vida. Vamos ficar em pé, queridos. Algo para nós, querido. Queremos servir ao Senhor, não é de qualquer jeito, queridos. Pensa nisso. Servir a Deus não é algo, eu estou ali porque eu gosto de estar na escada, tal, queridos. Nós temos que servir a Deus, precisa ter integridade no coração, precisa ser justo diante de Deus, precisa receber da sua palavra e viver ela, saber os detalhes, há regras que Deus coloca. A sua bênção é condicionada, queridos. A bênção de Deus, ela existe ordem. Se obedecerdes, comerão o melhor dessa terra. Se obedecerdes, haverá salvação. Se obedecer, mas se desobedecer, a maldição está aí. É uma escolha nossa, queridos. Então nessa hora eu quero que nós possamos orar para falar: Senhor, eu desejo isso, eu quero isso para a minha vida. Assim como Maria disse: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, a tua palavra, que aconteça comigo tudo o que o Senhor tem falado ao meu respeito. Eu quero ser fiel, eu quero ser encontrado pelo Senhor justo, eu quero ser encontrado diante do Senhor aquele que obedece os seus mandamentos à risca. Faça a tua oração, queridos. Enquanto cantamos esse cântico, já estamos encerrando, mas canta esse cântico, ore ao Senhor.